I'm lost in your haze where the lights are low, drowning in the depths of your eyes. I'm ready to go. In the shadows we'll find our way. Through the night our love will stay. In your love I'm lost, I'm found. In your heart my hope is bound. Forever I'll be yours, you'll be mine. Lost in your haze, our love will shine. In your love, I'm lost, I'm found. In your heart, my home is bound. Forever I'll be yours, you'll be mine. Lost in your haze, our love will shine. Irmãos, para a reflexão nessa manhã, eu queria convidá-los a estudar um pouco um dos milagres de Jesus, mais falados, mas com uma teologia talvez não muito aprofundada. Quando Jesus acalmou a tempestade. Quando estávamos cantando aquela música ali, Não Temas, Eu Sou Contigo, eu me lembrei desse milagre de Jesus. Nós vamos lê-lo na Bíblia. Eu vou pegar aqui Marcos capítulo 4, ele está em praticamente quase todos os evangelhos, mas nós vamos ler a versão de Marcos. Marcos capítulo 4, versículos 35 em diante. Quem encontrou o texto, diga amém. Na minha tradução, eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se acalmou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão tão medrosos? Por que é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Fique com a Bíblia aberta. A pergunta óbvia que a gente faz sobre esse texto é a seguinte: os discípulos já tinham visto Jesus curar doentes, inclusive lepra, que era uma doença terrível. Viram Jesus expulsando demônios, viram Jesus fazendo maravilhas, viram Jesus falando com autoridade. Qual o porquê do espanto? Se fosse esse o primeiro milagre de Jesus, faria sentido o susto, né? Eu estou com um homem que eu penso que é apenas um rabi, alguém muito inteligente, muito especial, que entende a Torá, e de repente ele repreende os ventos e a tempestade, e tudo se acalma. Aí tudo bem. Não, mas Jesus já era alguém que havia feito vários milagres. Eu vou dar uma ilustração. Se eu tenho um amigo que é multimilionário, e eu já vi esse amigo possuindo casa, ilha, helicóptero, lancha, muito dinheiro, e um dia eu estou com esse amigo numa concessionária, ele compra um Porsche no cartão, onde é que estará o espanto? Há motivo para se espantar? Ele já é rico, eu já tenho essa informação, ele tem muito dinheiro. Ele comprar um Porsche realmente é algo admirável, mas não para ele. Agora, se eu não conheço a pessoa, estou vendo pela primeira vez, e ele fala: Vamos comigo ali que eu quero comprar uma coisinha. E ele compra um carro. Quem que é essa pessoa que compra um carro assim à vista? Mas se ele já tem demonstrações de ser uma pessoa multimilionária, onde está o espanto? Então essa é a pergunta que eu faço a esse texto. Uma vez que Jesus já tinha feito vários milagres, qual o espanto?
Foi apenas mais um. Porém, se a Bíblia fala que os apóstolos se espantaram a ponto de indagar quem é esse, então tinha alguma coisa especial relacionada a esse milagre que os outros não tinham. Concordam comigo? Eu tenho desenvolvido um método de estudo e ensino da Bíblia Sagrada que eu provisoriamente estou dando o nome de teologia físico-contextual. O nome é horroroso, eu reconheço. Mas na academia a gente não tem nome bonito para nada. Até encontrar um nome melhor, eu vou usar esse. O que significa teologia físico-contextual? É usar a arqueologia para colocar a Bíblia dentro do seu contexto. Porque, como eu falei ali para os jovens, 20% da Bíblia são doutrina. 80% da Bíblia são usos e costumes, expressões idiomáticas, geografia, nome de reis, nome de pessoas, episódio histórico. Se 80% da Bíblia é história, eu não posso menosprezar esses 80%. Eles são essenciais para entender os 20% de doutrina. E vou mais além. Se eu entender essa história da Bíblia dentro da cultura do Antigo Oriente Próximo, fica mais fácil ainda entender a mensagem. Vou dar um exemplo para vocês. Se daqui a 2000 anos, tudo que sobrasse da história americana fossem apenas fragmentos de história, alguns não entenderiam a expressão "It's rain, dogs and cats". Talvez eles se perguntariam, como cães e gatos caem do céu? Seria necessário conhecer o idioma inglês de hoje para saber que "It's rain, dogs and cats" é uma expressão idiomática para significar que está chovendo muito. Se eu disser, vá com Deus, não estou negando a onipresença de Deus. É uma forma de expressão do nosso tempo. Ficou claro isso para os irmãos? Então, essa cultura da época é importante para a Bíblia. Eu fiz isso durante a semana para os que estavam aqui. Eu mostrei a passagem do profeta, mas mostrei o mundo pagão ao qual o profeta estava respondendo. E nós vimos que a profecia dos 70 anos no cativeiro da Babilônia significava justamente uma resposta a uma falsa profecia de Marduk, que falava de 70 anos de prosperidade da Babilônia. Então, o que o contexto vai me ajudar a entender essa passagem? Vamos à arqueologia, então. Quando eu falo arqueologia, não é só escavar, não. É importante na Bíblia você ter a noção de mapa, geografia, onde aconteceu isso, quem está ao norte, quem está ao sul, etc. Então vamos ao mapa aqui. Nós temos o mapa de Israel. Israel moderno não é um país grande. Só para ter uma noção, eu vou precisar da ajuda para traduzir isso em milhas, tá? Israel, do norte ao sul, são 470 quilômetros. Ajude-me a transformar em milhas para ajudar o tradutor lá. 250 milhas, aproximadamente. 250 milhas de norte a sul. Vou precisar de outra ajuda. Leste a oeste, 120 quilômetros. 60 milhas, aproximadamente. É um país pequeno. Eu não sei qual é o menor estado dos Estados Unidos da América. Qual que é o menor estado daqui? Rhode Island. É maior ou menor do que Israel? Mais ou menos a mesma coisa? Seria menor? Israel é pouco maior do que Rhode Island. Só que eu estou falando de um dos 50 estados da federação. Lá eu estou falando de um país inteiro. Para piorar, esse país tem 63% deserto. A água é uma coisa muito rara lá. A maior parte do ministério de Jesus foi aqui em cima. Então, veja bem, aqui, vou subir no norte, você tem hoje o Líbano, aqui. Você tem a formação do Rio Jordão, que vem daqui. Ele começa a formar de vários veios. Aqui está as montanhas de Golã. E o Rio Jordão vai descendo, faz o mar da Galileia. Depois ele continua descendo e faz o Mar Morto. O ministério de Jesus foi em torno do Mar da Galileia, que não é mar de água salgada, é um lago
de água doce, tá certo? E é em torno desse mar que Jesus fez o seu ministério. Por isso que muitas vezes na Bíblia, Jesus entra no barco, atravessa o mar, volta. Muita gente pensa o mar como se fosse assim, onda mesmo, né? As praias do Rio de Janeiro. Não, não. É uma lagoa pequena. Ok. Agora, por que os discípulos ficaram então tão espantados? Nós já lemos a passagem bíblica. Eu vou explicar para vocês que tem um erro na tradução que eu li em português. Aliás, não tem um erro na tradução, não. A tradução está correta. Tem um erro na maneira que as pessoas imaginam essa história. Corrigindo aqui, há um erro na maneira como as pessoas contam essa história. Por isso que eu falei para vocês ficarem com a Bíblia aberta. Vamos ver se vocês conseguem detectar qual o erro dessa cena. Eu vou mostrar a cena e vocês vão tentar descobrir qual o erro da cena. Vou dar uma pista. Não, não vou dar pista, não. Vamos lá. Muita gente vê filmes assim sobre o milagre, mas tem um erro. Já vou adiantar, o erro não é o fato que Jesus falou ou não falou, Marte, acalma. Estava fácil demais, né? Mas tem um erro muito grande naquela cena, com base no que nós lemos. Alguém consegue riscar? Ah, ele falou, foi uma tempestade de vento, não de chuva. Vamos ver no texto aqui? Olha aqui, olha. Obrigado, parabéns. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Não foi chuva. Não foi chuva. Como é um temporal de vento? Eu vou explicar a vocês pela geografia da região. Você tem um mapa aqui em relevo de Israel. Lembra que eu mostrei aquele primeiro mapa? Agora eu vou mostrar o mesmo mapa, só que em forma de relevo. Você percebe que o mapa da terra de Jesus, ele tem uma cadeia montanhosa do lado de cá, uma cadeia montanhosa do lado de cá, e um profundo vale aqui no meio, onde passa o Rio Jordão, olha. Então é como se fosse montanha de um lado, montanha do outro, e um vale no meio. É assim. Então o que acontece? Quando o vento vem do norte e também da parte oeste, ele pega um funil, um corredor, e ele pega pressão. Estão vendo ali, ó, da região de Ritim, o vento vem, ele passa pelo corredor das montanhas e sopra em cima do Mar da Galileia, mas ele sopra porque ele bate na cadeia montanhosa lá e faz uma curva. Eu vou mostrar uma animação para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Aqui nós temos uma animação do Mar da Galileia e olha o vento soprando. Então o vento sopra e ele começa a agitar as águas. Essa é uma tempestade de vento. Eu vou mostrar essa outra imagem aqui. Esse lugar onde vocês estão vendo é de onde vai de Nazaré para a Galileia. Tá bem? Quando você vai de Nazaré para a Galileia, lá você tem o Mar da Galileia lá ao fundo. E quando o vento passa nessa região justamente aí, olha as montanhas, essa é a montanha do Arbel. Se você tivesse vindo de Jerusalém, de Nazaré, você passaria por esse vale. Lá na frente está o Mar da Galileia. O vento passa por esse lugar que você está vendo aí. Ele pega pressão, porque o corredor é estreito. Ele pega pressão e começa a agitar as águas desse jeito que vocês estão vendo. Essa é uma tempestade. Veja que o sol está brilhando no céu. Não está chovendo. Mas olha como as ondas ficam realmente agitadas e o mar bravio. Já houve ondas de 3 metros de altura que conseguiu danificar asfalto na cidade de Tiberíades. Tiberias. Olha como é que o vento ajeita o mar. Esses são dois malucos, porque
a polícia nem deixa navegar nessa circunstância. Os irmãos entenderam então que não foi uma tempestade de água, mas uma tempestade de vento? Então vamos juntar aqui. O milagre de Jesus, porque qual é a pergunta que eu estou perseguindo aqui? Por que aquele milagre deu admiração nos discípulos? Então eu tenho uma tempestade de vento no mar da Galileia. 2 elementos, vento e água. Guarda esses 2 elementos, vento e água. Você vai entender daqui a pouco. Naquela época, estou de novo no contexto, os mares sempre eram símbolos de coisas perigosas. Os mares sempre eram símbolos de forças demoníacas, de povos em conflito, de guerras, de destruição, de perigo. Tanto é que a casa dos mais ricos do período romano, eles colocavam no chão, hoje quem é rico coloca um tapete persa, né? Uma coisa assim. Naquela época os ricos tinham o chão da sua casa com mosaicos. E os mosaicos desenhavam coisas da mitologia, que fazia a mente da pessoa. E eles sempre desenhavam nos mosaicos cenas como esta. Vocês estão vendo aí o deus Eros combatendo uma serpente no meio do mar, montado numa espécie de cavalo marinho, vocês estão vendo? Mas prestem atenção nos detalhes dos animais do mar, como são assim, feios, amedrontadores. Olha essa outra cena de piso de casa de rico daquela época. Os pescadores ali, e embaixo deles as águas, mas olhem entre os peixes que eles estão tentando pescar, um outro peixe grande ali com o olho assim, de monstro. Os monstros habitam no mar. E de onde veio tudo isso? Bom, desde a mitologia. Olha lá, outra cena, sempre nas casas nós vemos esse tipo de coisa. Quem veio durante a semana ouviu eu falar sobre o principal deus da Babilônia, cujo nome era Marduk. E Marduk é retratado como aquele deus que vai aos mares e destrói a grande serpente. Ele pega a serpente, Yam, que está nas águas. E a Bíblia vai corrigir isso, falando que quem é o Deus que destrói a grande serpente, na verdade, é o Deus de Israel. Se você for à mitologia sumeriana, como é que eles faziam a cosmologia do mundo? Os sumerianos colocavam assim, a Terra era como se fosse um disco. Estão vendo lá um disco? Em cima estão as águas celestiais, e embaixo da terra, as profundas águas do abismo. Que em hebraico eles chamam de Terrom, o abismo, as águas profundas, aquele oceano terrível, amedrontador. Você sai dos sumerianos e vai para os egípcios, era a mesma coisa. Os egípcios falavam de Get Nu, que é terra, céu, e eles também colocavam o mar profundo, o Duat, eles chamam Duat em egípcio, que é aquele mar caótico. Os mortos vão para o mar. Os mortos vão para o mar. Então o mar sempre era lugar de medo. Aliás, eu me lembrei de uma passagem aqui agora, que nem estava no meu script para lê-la, mas agora me veio essa passagem à mente e eu acho que vai ser interessante lê-la com vocês. Jó 25... Deixe-me ver se eu vou achar aqui. Jó 25. Que fala assim, os mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes. Pensei que era Jó 25. Se alguém encontrar aí. 26:5. Ah, tá certo, é isso mesmo, 26:5, eu estava com 25:6 aí, 26:5. Os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. Na verdade, no hebraico não está mortos, não, está os refainhos gigantes, os paquidermes, os monstros caóticos tremem debaixo das águas com seus habitantes. Vocês estão notando que na cultura popular de hoje, não na Bíblia, na cultura popular, o inferno é um lugar quente que está debaixo, no fim da terra, né? No fundo da terra.
A Bíblia não diz isso, mas a cultura é isso. Em desenho animado, mostra o sujeito pegando o elevador para subir para o céu, descer para o inferno, não é sempre assim? Na cultura popular daquela época, o lugar caótico e infernal era a profundeza das águas. A Bíblia, preste atenção no que eu vou dizer, a Bíblia não é, letra A, fruto da cultura que ela foi criada. A Bíblia é palavra inspirada por Deus. A Bíblia também não é, letra B, um endosso da cultura da época. De novo, a Bíblia é a revelação de Deus. Porém, com essas duas coisas estabelecidas, é importante entender que a Bíblia dialoga com a cultura em meio à qual ela foi criada. Por que ela dialoga? Porque a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Vou dar um exemplo para os irmãos. Quando alguém espirra e você fala bless you, ou em português, saúde, sabe por que você faz isso? Na Idade Média, havia uma crença que quando você espirra, a alma saía pela boca. Aí você automaticamente alguém tinha falado assim, Deus te crie que te dê boa sorte. Vai ser difícil traduzir isso. Bless you. Aí a alma voltava para dentro da boca. Só que eu, como cristão, estudante da Bíblia, não acredito que a alma sai pela boca quando você espirra. Mas por uma questão de educação, quando alguém espirra, o que eu falo? Saúde. Se Jesus estivesse aqui hoje nessa igreja e alguém espirrasse, Jesus falaria saúde? Não? Sim. Mas Jesus está endossando a doutrina que a alma sai pela boca? Jesus estaria sendo apenas educado. Jesus estaria apenas falando na linguagem de hoje. Perceberam? Ok. Então, na Bíblia, a Bíblia não endossa a cultura, mas ela dialoga com essa cultura. Sendo assim, na Bíblia, o mar caótico também é símbolo, às vezes, das forças do mal. Eu quero ler para vocês aqui, por exemplo, só que a Bíblia, ao mesmo tempo que ela dialoga, ela corrige essa doutrina pagã. Leiam comigo o Salmo 74, versículos 13 e 15. Salmo 74, versículos 13 e 15. Olha o que Deus diz. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Olha o 14 também. Despedaçaste as cabeças do Leviatã e deste por alimento as criaturas do universo. Tu abristes fontes e ribeiros, secastes rios caudalosos. Então o poder de Deus, para dialogar com aquela cultura, é demonstrado como sendo aquele que tem autoridade sobre águas. Interessante. Isaías 27, versículo 1. Isaías capítulo 27, versículo 1. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e veloz, o Senhor esmagará o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Perceberam? Então a Bíblia, ela dialoga, mas ao mesmo tempo corrige. É Deus que tem esse poder. Querem outros exemplos bíblicos? Apocalipse capítulo 13. Fala da besta que surge do mar. Jó, quando vê Deus lutando contra dois animais, o Leviatã e o Behemoth, Deus luta contra a serpente do mar. Quando você vai a Daniel capítulo 7, fala que um vento, olha que interessante, o vento agitava o mar. Vamos ler essa passagem? Daniel capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano do reinado de Belsassar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante dos seus olhos quando estava ele deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas essas coisas. Daniel disse:
eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. O que é que nós temos aqui? Água e vento. É isso? E mar. Água e vento. Então isso é um estado caótico. Agora raciocinem comigo. A Bíblia disse, outro detalhe, fala que a grande Babilônia, a mulher, é aquela que está sentada sobre muitas águas, povos agitados, caos, guerra, multidões. Então havia muito medo dos mares. Quem conhece a mitologia grega já leu a história de Ulisses, ou Odisseus, que é o seu nome em grego. Ulisses, ou Odisseus, é aquele camarada, aquele argonauta, um marinheiro, que ele viaja pelos mares e sempre a Odisseia mostra ali a luta dele contra os perigos do mar. Por exemplo, as sereias que cantaram. Por isso que Apocalipse capítulo 21 fala, vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí vem alguns tristes e falam assim, poxa, eu queria tanto aproveitar que tem praia no céu. Quando eu vim para a igreja, me frustrei muito com isso, que eu sou de Belo Horizonte, lá não tem praia. Praia de Mineiro é Espírito Santo. Aí eu falo, não, mas no céu vai ter uma praia bem legal, na porta da minha casa. Aí quando mostraram na Bíblia lá, não vai ter praia, poxa, não, irmãos, fique tranquilo, os mineiros como eu, vai ter praia no céu sim. Quando João fala, o mar já não existe, ele está falando em que sentido? Ele estava numa ilha, cercado de água por todos os lados. O mar para João era a distância de quem ele mais amava, era a prisão dele. O mar é a divisão dos povos, vários povos, é o conflito, é a guerra, é o caos. O mar já não existe. Está ficando claro isso para os irmãos? Mas olha que interessante. Eu falei durante a semana que o diabo ele faz uma paródia das obras de Deus. Se o mar caótico com vento é a forma satânica de criar uma contraposição a Deus, qual é o verdadeiro? Veja bem, o diabo usa esses 2 elementos, o vento e as águas, para produzir caos entre as nações, medo. Ficou claro isso? Se ele está fazendo uma paródia de Deus, qual que é o verdadeiro? É que Deus usa o vento e as águas para criar a vida. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o mar, e o Espírito de Deus movia sobre as águas. A palavra Espírito, em hebraico, é ruach. Ruach. É a mesma palavra para vento. Tá certo? É a mesma palavra para vento. Espírito. Então o Espírito de Deus, que é uma pessoa, aparece na forma de um vento espalhando as águas. Essa expressão pairava sobre as águas, rahap, em hebraico. Eu estou parando para ajudar o tradutor. Rahap, em hebraico. Essa palavra ilustra um pássaro batendo as asas em cima de um lago. Imagina a cena. Um pássaro grande batendo as asas. E o que acontece com a água? Se agita. É esse o sentido aqui. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. No batismo de Jesus, você vai ter a mesma cena. Jesus sai da água e o Espírito de Deus desce em forma de pomba, batendo as águas. Perceberam a semelhança? As águas, então, na Bíblia, representam a vida com o vento, com o sopro de Deus, com o Espírito de Deus. Olha o fim do dilúvio. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Repetiu a criação. No princípio, o vento, o Espírito de Deus, a pessoa do Espírito Santo,
bateu as asas, soprou sobre as águas e surgiu a vida. Depois do dilúvio, o mesmo Espírito de Deus soprou as águas e renasceu a vida pós-diluviana. Jó capítulo 28, versículo 25. Jó capítulo 28, versículo 25. Posso ler na minha tradução? Quando Deus regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas. Olha a maneira de falar do controle de Deus. Regulou o vento e fixou as medidas das águas. Salmo 65, verso 7. Esse aqui é interessante. Vai começar agora a desvendar o mistério de por que os discípulos ficaram tão admirados de Jesus acalmar o vento e as águas. Salmo 65, verso 7. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das ondas, o tumulto dos povos. Olha o que o Salmo fez. Colocou o símbolo, a interpretação dele, e falou quem tem autoridade para acalmar aquilo. Quem? Não ouvi. Quem? Deus. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das ondas, o tumulto dos povos. Salmo 89, verso 9. Salmo 89, verso 9. De novo falando de um ato exclusivo de Deus. Um ato exclusivo de Deus. Tu, Senhor, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. O Senhor domina a fúria dos mares. Salmo 107, 25. Mais um aqui. Pois Deus falou e fez levantar um vento tempestuoso que elevou as águas do mar. Mostrando que Deus tem um controle mesmo quando o diabo tenta reverter a criação, usando o vento e as águas para o caos, ainda assim está na soberania de Deus. Lembra, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, que nós falamos essa semana sobre Daniel? E uma última passagem que eu quero ler para vocês. Provérbios 30, verso 4. Quem subiu ao céu? Olha, essa pergunta é retórica. Jesus até falou o seguinte, Jesus vai falar disso na frente, né? Quem subiu ao céu e quem de lá desceu? E depois em Atos também vai estar na pregação do apóstolo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com suas mãos? Quem amarrou as águas com a sua roupa? A resposta óbvia, unicamente Deus. Quando Jesus opera aquele milagre, os discípulos ficaram realmente admirados. Por quê? Quem tinha autoridade sobre as águas agitadas pelo vento? Somente Deus. Somente Ele. É por isso que eles se admiraram. Isso aqui é um texto que mostra a divindade de Jesus. Porque ressuscitar um morto realmente é algo extraordinário. Porém, profetas ressuscitaram mortos no Antigo Testamento. Expulsar um demônio ou uma legião de demônios é algo extraordinário. Porém, Davi, com a sua música, espantava os demônios de Saul. Multiplicar pães e peixes é algo extraordinário. Porém, Elias multiplicou o azeite da viúva. Mas acalmar os ventos e os mares daquele jeito, só Jesus. E tem mais um detalhe nisso aqui. Existe algo do passado que fazia parte do ensino deles, que a gente chama de ato profético. O que é o ato profético?
numa época em que não havia PowerPoint, não havia livro para cada um ficar, os professores teatralizavam a sua mensagem para torná-la mais emblemática, ou para ilustrar, ou para chamar a atenção do que ele queria dizer. Nós temos isso na cultura grega. Era um ato geralmente assim, estranho, fora do comum, que despertava duas coisas no auditório. Opção A, curiosidade. Por que você está fazendo isso? Opção B, é tão óbvio que não precisa explicar. Suponhamos que eu tenho um grande amigo, que todo mundo me via com ele aqui, amigo, sócio, e ele me traiu. Roubou tudo que eu tinha, tomou a minha empresa, e todo mundo ficou sabendo. E depois de muito tempo, eu consigo reerguer os meus negócios e vou abrir minha nova empresa. E aquele que me traiu chega lá para confraternização. E na frente de todo mundo, quando ele vem me cumprimentar, eu só tiro a mão dele e faço assim. Eu não preciso explicar. Todo mundo entendeu que eu não aceito o cumprimento dele. Os judeus, quando morrem alguém na família, ele pega a roupa e rasga. É um ato teatral para mostrar a minha dor. Diógenes andou com uma lanterna acesa nas ruas de Atenas e depois em Corinto, durante o dia. De dia, com uma lanterna acesa. Um ato estranho. Quem vai ligar a lanterna de dia? Quando as pessoas perguntavam, por que você está com a lanterna acesa de dia? Ah, que bom que você perguntou. Eu estou procurando um homem justo. Oséias pegou uma mulher da vida da prostituição, adúltera, Gomer, deu o braço para ela e começou a desfilar com ela como uma preciosa dama da sociedade. Quando todos perguntaram, por que você está fazendo isso? Ah, vocês perguntaram? É assim que o Senhor está tratando vocês que traíram o Senhor. Isso chama-se ato do profeta. É usar uma encenação para imprimir uma mensagem. É assim que eles raciocinavam na época. Ficou claro para os irmãos isso? Jesus fez um ato desse no navio. Jesus deixou a água surgir para despertar fé nos apóstolos e revelar quem ele era. Mar, acalme-se. Eu sou Deus. Mas eu quero terminar esse sermão com uma nota aqui. A Bíblia fala que Jesus estava, enquanto as águas se agitavam, Jesus estava dormindo. Imaginem você no barquinho ali no meio do mar da Galileia, com medo de toda a questão que o mar representa, e Jesus dormindo. E eles agitavam e Jesus dormia. Dormia. Parecia até um contraponto do que aconteceria no futuro, quando Jesus também os agitou, lá no Jardim das Oliveiras, eles estavam dormindo. Jesus, orem comigo. Agora era Jesus que estava dormindo. Se Jesus ali pediu para eles orarem com ele, eles também se sentiram traídos. Mestre, ajuda a tirar a água do barco, faz alguma coisa. O Senhor está dormindo, então olha para mim nesse momento. Você que está em casa, você que está aqui, olhe para mim. Você pode esquecer de tudo que eu falei nessa manhã. Mas lembre-se disso. Você está no barco agitado, com medo dos demônios, e Jesus está dormindo? Muitas pessoas que estão aqui, que são visitantes, que vieram porque algum amigo trouxe. Você veio para cá, mas ninguém sabe que você está num mar agitado. And Jesus is sleeping? Why he is sleeping? Where is Jesus when we need it? When we need him? Why? He don't answer my prayer. Why Jesus do not talk with me? Why Jesus do not tell anything to my heart? Por que ele não fala nada? Eu quero chamar a Priscila aqui para cantar uma música. Mas eu não posso sair dessa igreja sem fazer um apelo especial para alguém que talvez está
precisando nessa manhã de ouvir a voz de Jesus. Eu quero dizer para você, preste atenção, olhe bem para mim agora. Quer acordado, quer dormindo, olha isso aqui. Quer acordado, quer dormindo, Ele está no barco. Acredite no que eu estou falando. Ele está no barco. Jesus is on board. Jesus is on board. He loves you. Believe it. Jesus is on board. Ele está no barco. Mesmo que a sua oração não esteja sendo respondida, ela está sendo ouvida. E enquanto a Priscila canta, se você precisa de uma oração especial, se eu estou orando por alguém que precisa aceitar Jesus como seu salvador pessoal, chegou a hora. Vem aqui à frente, dê esse passo de fé, que eu quero orar por você. Eu quero interceder por você nesse momento, porque Ele está a bordo. Que Deus abençoe você. Tome a sua decisão. O meu Deus é o Deus do impossível. Preste atenção na letra da música. Jeová Jireh, Ele é o grande Deus, o grande El Shaddai, El Shaddai, o Senhor das montanhas, o Senhor poderoso, que abriu o mar vermelho. Vem aqui, deixa eu orar por você. E ao seu povo fez Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. que Aceite. da rocha Aceite. água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, Se sentir no seu coração, pode levantar e vir até que aqui. liberta encarcerado. Em nome de Jesus. Ele vai fazer o impossível por você. Ele já fez e vai fazer de novo, em nome de Jesus. Ele fará o impossível por você. Cante de novo a estrofe. Que dá vista ao céu, Quem souber pode até cantar junto e ainda e ao sul há tempo de você vir. Em nome de Jesus. faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar. Paralíticos e coxos fez O meu Deus é o Deus do impossível. Cante junto, louve a Deus. Ele é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus Oh, glória, do Senhor. impossível. E fará o impossível por você. Fará o impossível por você. Glória ao teu nome, Senhor. E fará
Just for you. por você. Just for you. Just for you. Praise the Lord. He's doing everything for you. Everything. Just for you. I'm preaching in English because He sent me to preach for you. He's doing everything for you. He's your God, and your Father, and your Savior. Never, never give up of your dreams. Never give up of your salvation, because Jesus Christ died upon the cross just for you. And I'm preaching in English just because of you. Because of the blood of Jesus, you are here now. And the Holy Spirit is talking to you into your heart, telling you, I am your Father. I sent someone from Brazil just to say you, I still am your Father, your Heavenly Father. Do not give up. Believe in me. I sent my Son to die upon the cross just for you, to forgive your sins, to give you the promise of the Holy Land, the promise of salvation, because I am your only God. Trust me. Say the Lord for you. Says the Lord for you. Vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu ponho todos aqui no teu altar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço a redenção. Eu te peço salvação. Acalma a tempestade no mar da nossa vida, Senhor. Acalma a tempestade. Cuida de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus.